Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos então a esse nosso encontro para falarmos um pouco mais sobre essa temática tão interessante que contagia todos nós, estudantes, tanto da área da educação como principalmente vocês da área da educação física. Falamos algumas orientações mais práticas, né? O que podemos pensar numa aplicação prática sobre uma aula voltada a atividades rítmicas e expressivas em si. Quando pensamos nessa aula, poderíamos pensar numa aula de 3 horas, né, a qual seriam desenvolvidas então essas atividades rítmicas expressivas, onde teríamos algumas orientações do professor ou orientadora de educacional do curso de Educação Física, por exemplo, voltada a orientações daquilo que seria importante em cada um dos elementos, né, que envolve a própria dança em si. E outra, 1h10, 1h30, né? Voltada então àquilo que os alunos poderiam então apresentar, segundo o seu repertório cultural, aquilo que os alunos já estão desenvolvendo, né? Segundo o material didático que já estão lendo, segundo os vídeos que já estão assistindo, ou mesmo segundo aquilo que já estão ensaiando em casa, sozinhos ou mesmo com o seu grupo de alunos em si, né? O espaço a qual se destina essa aula de orientações práticas é uma quadra de esporte, ou mesmo um ginásio, ou uma sala de dança com espelhos, por exemplo. E aí não podemos ser utilizados com alguns materiais para essa aula, serão algum aparelho de som, né? Pode ser usado um pendrive com uma seleção de músicas, e nisso alguns marcadores na própria quadra, no espaço, para delimitar realmente as direções. E sempre é importante reforçar que a quantidade desses materiais vai depender sempre do número de alunos que podem participar então dessa aula. Mas como resumo dessas atividades, antes de aprofundarmos cada um desses elementos, é que é importante um momento informativo ao qual orienta esses alunos para algumas relações quanto ao uso de banheiros, quanto ao uso do bebedouro, a informação sobre a garrafa de água mesmo no local, né? Logo em seguida, coloca-se esses alunos em rodas e desenvolve-se um trabalho voltado à contagem musical, com uma cantiga de roda, algo que realmente seja do repertório então dos próprios alunos em si. Logo em seguida, desenvolve-se uma atividade voltada, por exemplo, ao escravo de Jó, né? Na sequência, pensamos em uma atividade que possa durar uns 15 minutos, algum tipo de alongamento, algum tipo de aquecimento coreografado, e na sequência, com em torno de uns 20 minutos, uma prática de danças sociais. Na sequência, algumas vivências de alguns elementos coreográficos e na sequência, né, porque ninguém de ferro, um momento para que os alunos possam então aí estar tomando um pouco de água e se hidratando. Então, colocar na nossa rotina, enquanto práticas físicas voltadas a uma aula de dança, um momento da nossa aula que tenha propositalmente aqueles 5 minutos, né, aqueles 10 minutos voltados a uma água, a um banheiro, né, a um relaxamento, uma preparação para que esses alunos então possam apresentar, né, aquilo que trazem de melhor para enriquecer esse repertório e, por final, um feedback, né, do professor, do orientador, para que possam então fazer o desfecho, né, o encerramento, seja no centro da quadra, em roda, em grupos, né, para que possam então fazer esse momento informativo com feedback. Então, quando pensamos nesse início, por exemplo, quando o professor, o orientador chega então com os alunos, né, o primeiro passo é saber quem são esses alunos. Então, uma lista de presença a ser passada, né? Então, com materiais, então, uma lista de presença já pré-determinada com os nomes dos alunos, ou uma lista ao qual os alunos vão colocar ali o seu nome, o seu registro, né, enquanto aluno, e você, como orientador, depois dá um carimbo para certificar, então, esse dia que esse aluno compareceu, então, nesse momento, e realizar, então, esses primeiros contatos com esse aluno, né, fazer essas orientações iniciais, reunir todos os estudantes em volta do professor, dar essas boas-vindas, fazer esse acolhimento inicial, né? E depois disso, além de coletar a presença desses alunos, fazer esse carimbo, né? Verificar realmente a esses alunos que
É muito importante a presença deles naquele momento e verificar se todos os nomes, né, dos que estão presentes foram realmente ali coletados e de repente até bater uma foto do grande grupo para que possa então ter mais esse registro então fotográfico e discorrer também para que esses alunos, né, sejam alunos adultos ou mesmo adolescentes ou crianças, sobre tudo que vai acontecer na aula, né, deixar claro para que até os alunos que gostam de coisas mais previsíveis possam saber tudo o que vai acontecer então ao decorrer daquela situação e saber dos intervalos, né, da construção, como irá ocorrer a construção do momento discente, do aluno em si, e depois logo aproveitar esse momento de roda, colocar esses alunos então sentados para que possam então desenvolver a contagem musical. Claro que um tempo ali que de um mínimo 5, estourando 10 minutos, porque depois a atividade acaba sendo um pouco, dispersando um pouco a própria atenção, utilizando com isso um aparelho de som, um pendrive. Eu particularmente gosto muito de utilizar aplicativos de música, streams de música para desenvolver isso. E o foco principal desse momento da contagem musical é a praticar a contagem musical a partir então de uma cantiga de rosa. Então, os alunos estarão então sentados, ouvindo primeiramente a música e aprendendo a contar, né, fazendo a contagem musical, explicando aos alunos, né, que a contagem rítmica ela é composta então por 8 tempos. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a partir do número, né, deve-se então começar uma certa contagem. Então, geralmente o número 1 e o número 5 são as batidas mais fortes de uma música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E contar, né, junto com os alunos e dividir então esses 4 tempos, né, para facilitar a contagem, né, ou com palmas, ou dividir com passos. Por exemplo, a música, né, da cantiga de roda seria o peixe vivo. Então seria, digamos assim: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? E nisso teremos então 4 tempos, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então seria, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um pouco mais lento para ficar mais. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a música ia se desenrolando, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? E a música ia se desenrolando, né? Como poderei viver? Como poderei viver? Caso 1, 2, 3, 4. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nisso, né, a música ia se desenrolando e trabalhando esse processo da contagem musical, né? Por exemplo, quando chega naquela parte dos pastores, né? Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí repete-se, né, a própria frase. Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. 5, 6, 7, 8. Porque eu estou chorando, porque eu estou chorando. Então a música fica: porque eu estou chorando, porque eu estou chorando, sem tua companhia. 5, 6, 7, 8. E repete-se: 1, 2, 3, 4. Sem a tua companhia. E a música, então, deixando claro para os alunos o ritmo musical, né? A contagem musical, porque isso depois vai facilitar até para o gesto em si que vão estar sendo desenrolados. Algo que é muito importante, até para termos uma certa observação, né? E chama a sua atenção nesse momento, é que nesta canção, nesta música, a contagem musical ela é realizada de forma mais lenta,
né, podendo também ser realizada mais rápida, né, em cada frase. Então, algumas frases a contagem é um pouco mais rápida e em algumas frases a contagem é um pouco mais lenta. Por exemplo, né, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou um pouco mais lenta, né? 1, 2, 3, 4. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Ou como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4. E nisso, né, caso você, como professor, você tenha algum domínio de contagem musical, até pelo repertório que você possa ter, até pelo envolvimento, que depende de você tenha com danças, ou mesmo com algumas atividades mais expressivas, rítmicas, o próprio teatro, ele vem elaborar um pouco mais esse processo. Você pode escolher também uma música, uma outra música também para essa atividade que possa ser explorada também essa relação da contagem musical. E nisso, você como professor, é muito importante que você tenha esse controle do tempo para que não ultrapasse, né, o tempo previsto, que a música não atropele então o que a música ela coloca como o ritmo musical. Né? Alguns metrônomos, por exemplo, que são instrumentos que verificam a contagem musical, possam então facilitar esse processo. Evita com isso esse comprometimento da sequência da própria aula em si, a sequência, né, do ritmo da música. Depois que entende-se então o ritmo da música, esse processo de contagem musical, né, pense-se agora colocar isso em forma mais corporal, com atividades rítmicas, por exemplo, como o escravo de Jó, colocando ali, depende de 5, 10, estourando também 15 minutos para essas atividades, utilizando parede de som também, ou stream de música, fita crepe, durex no chão, numa quadra, ou a marcação com cones, por exemplo. Né? E a sugestão, então, ou colocar numa música do YouTube, do Escravo de Jó, ou do próprio Spotify também, que possa elencar, né, possa roteirizar isso numa playlist, por exemplo, do próprio Spotify, com o objetivo então de desenvolver essa noção agora mais espacial, a noção do ritmo, a noção da própria agilidade, essa coordenação através dos deslocamentos, né, que em formato de saltos durante a própria execução da música, né? Então, escravos de Jó jogavam caxangá. E nisso tira no corpo, colocando o corpo, deixa ficando mais estático. Guerreiros com guerreiros, e aí fazendo zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. E desenvolvendo, né? E solicitando também aos estudantes, aí, seus alunos, que durante esse processo desenvolva, pense nesse desenho desse quadrado, né? Ou um espaço maior que possa então estar se organizando dentro de um bambolê, por exemplo, para que possa então explicar a esses alunos durante a execução da música como deverão realizar esses pulinhos de acordo com o trecho, né, e o ritmo que a música então vai se colocando. E nisso, né, o próprio estudante em si, ele inicia o primeiro quadrado, né, quando a cantiga ela começa, né, e os alunos então vão desenvolvendo, né, o processo como a música ela vai colocando para que o gesto então possa ir acontecendo. Tira, né, coloca, deixa ficar, o zigue-zigue-zague, fazendo rapidamente saltitos, acompanhando a música. Isso é muito importante durante a própria sequência, né? Então, pensa-se nessa sequência do escravo de Jó, o saltar dentro do quadrado, né? Depois tira, saltar para fora do quadrado, põe, né? Salta de volta para o quadrado e deixa ficando estático, guerreiros com guerreiros, né? Saltando, né? Dentro dos quadrados e o zigue-zigue-zá mesmo para lá e para cá. E após treinar, então, tanto individualmente, pode começar de repente um por um a atividade, depois começar-se esse movimento em dupla, depois colocar mais alunos, né, à medida que forem desenvolvendo, né, a música do Escravo de Jó, que é uma letra muito interessante, que é: escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá.
Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. E nisso iria trabalhando agora essa parte mais corporal. Depois que entende-se o fator rítmico, acrescenta-se, né, o fator do corpo envolvido então no zigue, zigue, zá. Logo nisso, após isso, desenvolve-se com um alongamento, com um aquecimento mais coreográfico, também deixando ali uns 10, no máximo 15 minutos para desenvolver então essa prática, explicando aos alunos uma música, né, que eu gosto bastante, uma música do Calvin Harris, chamada Summer. E nisso você prepara com essa música, né, para uma atividade onde você visa obter um estado ideal tanto físico para aquela atividade, quanto psíquico, então para uma sequência mais coreografada, que você vai também, além de tudo, prevenir algumas lesões quando você aquece algumas articulações e executa junto com os alunos essa sequência, né, com os movimentos de dança, com um alongamento, um aquecimento mais articular e a dinâmica desses exercícios onde você reúne os alunos em volta de você, um grande círculo, por exemplo, né? Ou mesmo se forem poucos alunos, apenas esse trabalho mais individualizado, apenas personalizado com esses alunos, onde o foco é solicitar mesmo esses alunos que fiquem em seus lugares com uma distância razoável para que possam mexer os braços, mexer a cabeça, desenvolver realmente o movimento tanto da flexão, né, extensão do pescoço, como um processo de lateralização do pescoço conforme o ritmo da música, o processo de circundução lento, né, da própria cabeça, a flexão e extensão dos pés, colocando em torno de 4 a 8 vezes cada movimento, por exemplo, né, ou elevação, né, dos ombros também, depois os dois juntos de forma alternada, flexão do tronco, tanto de um lado para o outro, a inclinação do tronco, né, para frente e para trás também, aproveitando os 8 tempos da música, né? Músicas existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aproveitando realmente esses 8 tempos musicais, que são gestos, muitas vezes até em aula de jazz, que utiliza-se para aquecimento corporal, né? Uma aula de jazz, até o balé em si utiliza esses elementos da sequência, da expansão torácica, né? Do movimento que vai inclinando de um lado para o outro, a circundução, né? Tanto do pescoço quanto do tronco em si, né? Os passos simples de caminhadas, passos para trás, para a direita, para a esquerda, né? Utilizando passo cruzado para um lado, passo cruzado para o outro. Exercícios em pé, né? Que possam utilizar movimentos de flexão do joelho, né? Flexão do tronco, exercícios de rotação do próprio movimento de twist, por exemplo, como acontece, né, em danças mais antigas, danças dos anos 60, e outros movimentos então que envolvem chutes, né? Pode segurar, depende no amigo ou numa parede, fazendo chutes frontais, né? Movimentos saltitos, muito também interessantes, movimentos de abdução e adução do tronco, rotações do próprio corpo no próprio eixo em si, enfim, essas práticas que envolvem então essas sequências mais coreografadas de movimentos que possam então desenvolver esse processo de aquecimento e alongamento coreografado. Isso para preparar então tanto o estado físico quanto psíquico para uma atividade em si que venha a desenvolver a própria dança. Na sequência, pensa-se em uma prática de dança mais social, também com 10, 15 minutinhos também de atividade, como, por exemplo, pensa-se uma atividade como o shot da alegria, né, do próprio Fala Mensa, e com isso o objetivo é explicar e demonstrar a esses alunos a execução da dança, e é importante repetir alguns passos. Pensa de repente 3, 4, até 5 vezes, praticar realmente a solicitação desses passos de danças sociais, também chamadas também como danças de salão, podendo ser realizadas em duplas, né, como um caráter também mais pedagógico, como alguns passos praticados individuais, danças sociais que são essas, né, tanto o forró, o shot, o chachado, a valsa em si, o tango, o bolero, o soltinho, a lambada, a salsa, o zouk, que são danças então mais sociais. E nessa atividade, realizando então algumas execuções de alguns passos
que possam ser aprendidos na maioria das danças sociais, que são danças comuns para diversas dessas danças sociais que nós citamos. E pensamos algumas dinâmicas, alguns exercícios, como solicitar aos alunos que fiquem uma distância razoável para que possam executar os seus movimentos, realizar essa explicação dos passos, pedi-los para que executem então pelo menos umas 4 vezes, né, cada gesto desse, alguns passos então laterais, né, de movimentos, outros passos que possam ser um passo lateral duplo, né, ou passo básico então de frente e para trás, outros passos soltinhos, né, também possam ser realizados da mesma situação. E nisso, depois desenvolver algumas dinâmicas, alguns exercícios utilizando os planos, né, espaciais, né, como o plano alto, o plano médio, o plano baixo, algumas danças, até é interessante até desenvolver isso na própria escola, né, danças que envolvam mais o plano baixo, né, movimentos mais de rastejo, outros um plano médio do corpo, né, muito semelhante à saída média da corrida, outros um plano alto que envolvem saltos, que envolvem realmente situações mais altas de que o sujeito tenha que ou saltar ou ficar realmente com o joelho flexionado, um plano mais baixo mesmo, utilizando o próprio chão, né? E assim desenvolvendo algumas direções espaciais que possam então demonstrar essas 8 direções espaciais quando eu penso num quadrado, né? Onde cada direção vai ter realmente um ponto em si, tanto direção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, percorrendo então esse ângulo até de 360 graus para demonstrar então esses 8 ângulos espaciais. E as suas trajetórias, algumas formações, tanto formações em linha, formações em coluna, em triângulo, né, em blocos, em círculos. E aí, essas formações intercaladas, em fila, alto para o diagonal. E depois que nós desenvolvemos toda essa sequência, né, de atividades rítmicas, os alunos agora trazem aquilo que também fazem parte do seu repertório, fazem parte então da sua própria bagagem. Então trazendo atividades como passos do forró para adultos, alguns alunos que já pesquisaram sobre o samba para adolescentes, danças urbanas para crianças, o vaneirão, vaneira, vaneirinha, pensando em idosos, por exemplo, ou até alguns alunos que vão trabalhar com a própria licenciatura, trazendo danças de origem indígena ou a própria dança africana, né, pensando na educação infantil, por exemplo, algumas danças folclóricas, né, pensando no ensino fundamental, algumas danças urbanas, né, como o hip hop, por exemplo, pensando em alunos do ensino fundamental, anos finais, até o ensino médio. E nisso, depois que esses alunos trouxerem então aquilo que eles entendem, né, e conhecem quanto dança e pesquisaram também para esse encontro, né, de atividades rítmicas, um feedback, uns 5 minutinhos de feedback do professor, falando da discussão daquilo que foi apresentado, daquilo que foi analisado, da oralidade dos alunos, daquilo que foi tido como linguagem corporal, né? Aquilo que os alunos então trouxeram e comentaram sobre os detalhes que são convenientes, que são pertinentes à própria área profissional. E nisso, né, deixando claro para os alunos alguns referenciais até bibliográficos, né, como o próprio livro base da disciplina de atividades rítmicas expressivas na própria educação física, como isso é importante tanto para a área acadêmica, para fins de provas, para fins de avaliações, por exemplo, como também para a área profissional, como isso vai enriquecer como repertório para a área profissional em si. Joia? Então apenas algumas dicas e algumas atividades orientadas então à prática na disciplina de atividades rítmicas e expressivas. Joia, senhores? Agradeço a todos vocês e encerro esse nosso encontro de hoje e espero vocês em próximos encontros. Tchau, tchau. Até a próxima.